o chute mais potente da história do futebol. Um cara que, apesar da estatura, era muito forte, muito habilidoso com a bola nos pés, apesar de ser um defensor. E marcou muitos gols, muitos deles impossíveis e icônicos. Na opinião de muitos, ele é o melhor lateral esquerdo que o futebol já viu. Ídolo do Real Madrid, jogou por diversos clubes em toda a sua bela carreira, e sem dúvida é uma lenda. Senhoras e senhores, a história dele, Roberto Carlos. Roberto Carlos da Silva Rocha. Nasceu no dia 10 de abril de 1973 em Garça, estado de São Paulo. Uma curiosidade interessante é que seu pai, o seu Oscar, colocou esse nome no filho justamente em homenagem ao cantor Roberto Carlos. O jogador e a família eram muito pobres e fãs do rei. Em 1981, eles se mudaram para Cordeirópolis. Então, de 1988 até 1990, o Roberto passou a jogar pelas divisões de base do União São João, sendo promovido ao profissional no ano de 1990, quando tinha só 17 anos. E o moleque já chegou com status de titular absoluto e grande destaque da modesta equipe paulista, e chamando a atenção das seleções de base do Brasil. Tanto que foi convocado para o Mundial Sub-20 de 1991, e a seleção brasileira chegou até a grande decisão, porém perdeu para a ótima geração portuguesa, que tinha Luiz Figo e Rui Costa, por 4-2 nos pênaltis, depois de um longo 0-0. Um ano depois, ele recebeu sua primeira convocação para a seleção principal do Brasil. A jovem promessa despertou o interesse do Atlético Mineiro, que o contratou no ano de 1992, mas ele disputou pouquíssimos jogos. O Galo fez uma excursão na Europa para disputar um torneio amistoso, e mandou seus jogadores jovens ou reservas. Ele teve poucas chances, jogou só 3 partidas e nem marcou gols, retornando assim ao interior de São Paulo. Então, ainda neste ano, ele jogou a Série B do Campeonato Brasileiro e o Paulistão, que desde aquela época sempre foi uma grande vitrine para jogadores de times do interior, e no caso do Roberto, um dos destaques da temporada não foi diferente. Ele se transferiu para um time de massa, o Palmeiras, muito forte e competitivo na época. Sendo assim, com a camisa do União São João, clube cujo lateral despontou para o país, foram 67 partidas e 6 gols marcados. Com a ajuda da patrocinadora Parmalat, o Verdão montou um baita time para o ano de 1993, com o intuito de acabar com um período de 16 anos na fila sem ganhar títulos. O investimento deu mais que certo. O jovem jogador nem sentiu a pressão de vestir a camisa de um dos maiores times do país e destruiu logo no seu primeiro ano no clube. Conquistou o Campeonato Paulista, o Torneio Rio-São Paulo e o mais importante, o Grande Campeonato Brasileiro. Competição na qual o jogador jogou demais e foi um dos melhores. A festa é verde e branca. No ano, Roberto Carlos disputou 65 partidas e marcou 5 gols. E com apenas 20 anos, o lateral disputou sua primeira competição oficial com o Brasil. Foi a Copa América de 1993, em que a nossa seleção perdeu para a Argentina nos pênaltis e foi eliminada nas quartas de final. Já no ano de 1994, o cara seguiu jogando muito bem, assim como todo o time do Palmeiras. E não foi por acaso que o clube conseguiu chegar ao incrível bicampeonato do Paulistão, torneio de muito valor na época, e também do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Palmeiras e o seu torcedor viveram mais um ano dos sonhos. O Roberto Carlos, muito regular como sempre, entrou na seleção bola de prata da Placar, e foi 2 vezes o melhor lateral do Brasileirão. Ao todo, o cara foi a campo em impressionantes 60 partidas e marcou 3 gols. No ano de 1995, as grandes atuações do brasileiro despertaram a cobiça de gigantes da Europa. Mas antes de se transferir para o velho continente, ele jogou por algumas competições defendendo o Palmeiras e a seleção. Uma delas foi o Paulistão, que o time perdeu para o rival Corinthians na final e o Roberto desperdiçou um pênalti. E a Libertadores, em que o clube caiu diante do Grêmio nas quartas de final. Foram 2 jogos históricos. O Palmeiras tomou 5-0 no Olímpico e na volta quase fez o que parecia impossível. Venceu os gaúchos por 5-1, mas mesmo assim foi eliminado.
Pelo Brasil, Roberto jogou a Copa América de 1995. A seleção chegou até a final, mas saiu derrotada pelos uruguaios nos pênaltis. Depois disso, a grande Internazionale de Milão pagou cerca de 7 milhões de dólares por Roberto. No Palmeiras, o craque jogou 162 jogos, marcou 15 gols e conquistou 5 títulos. Então o brasileiro desembarcou na Europa para defender um dos maiores times da Itália e do mundo. E o que se sabia sobre ele é que o Roberto era um jogador de muita velocidade, força física e ótimos arremates. Aí o treinador do clube, que chegou na metade da temporada 95-96, Roy Hodgson, fez o que muitos faziam no PlayStation 1 e quis colocar o lateral para jogar de atacante. No game isso dava e muito certo, mas na vida real não vingou. O brasileiro não gostou nada da ideia, pois já tinha seu lugar na seleção como lateral, e temendo não ser mais convocado, achou melhor deixar o clube italiano, depois de apenas uma temporada. Com a camisa nero-azul, o Roberto jogou 34 partidas, ainda marcou 7 gols e deu 2 assistências. Então o craque foi convocado para jogar os Jogos Olímpicos de 1996, mas a seleção caiu logo na semifinal e depois conseguiu ficar com o bronze. Apesar da decepção entre ambas as partes, a passagem na Inter serviu para Roberto ganhar bagagem no futebol europeu, e apesar do mau relacionamento com o treinador, conseguiu mostrar que tinha muito talento. Então o Real Madrid o contratou para a temporada 96-97. Se iniciava ali uma grande história. Logo na primeira temporada já conseguiu jogar muito bem e ajudar o time merengue na conquista de La Liga, ou seja, venceu seu primeiro campeonato espanhol. Na temporada foram 42 jogos, 5 gols e 5 assistências. Depois da primeira temporada no Real, o lugar do Roberto Carlos permanecia intacto na seleção. Então ele jogou muito bem a Copa América de 1997 e ajudou o Brasil a sair com o título, depois de bater a Bolívia por 3-1 na final, seu primeiro com a amarelinha. O segundo foi em dezembro deste mesmo ano, a Copa das Confederações, massacrando a Austrália na final, 6-0. O cara voava em campo e conseguiu um feito que até hoje é de se ficar de boca aberta, pois foi eleito simplesmente o segundo melhor jogador do mundo no ano de 1997, ficando atrás apenas de Ronaldo Fenômeno. Para mim é importante esse prêmio. Dou muito obrigado a Palmeiras, Inter de Milán, Real Madrid, seleção brasileira, onde que posso falar português? É onde que sempre me ajudaram para poder conquistar um prêmio desse, não? Obrigado a todos os treinadores que... A conquista é enorme por se tratar de um lateral que superou grandes jogadores de ataque, em uma época que o futebol era muito bom e muito nivelado. Já na temporada 97-98, o clube madridista já começou faturando a Supercopa da Espanha. No espanhol, o clube terminou só na 4ª colocação, e a grande façanha dessa temporada para o time de Roberto foi ser campeão da Liga dos Campeões da UEFA. O clube bateu a Juventus na grande decisão por 1-0 e saiu com a taça mais cobiçada da Europa. Nesta temporada, ele jogou 47 jogos, fez 7 gols e deu 4 assistências. O Roberto, jogando demais e sendo titular absoluto, chegou cheio de moral à Copa do Mundo de 1998. E o Roberto Carlos vinha fazendo uma grande Copa do Mundo em 98. Aliás, foi o melhor da sua posição, apesar de uma falha em um jogo contra a Dinamarca. O Brasil ia avançando e se consolidando como uma favorita para levar aquele Mundial. Porém, logo na final, o Roberto foi muito criticado depois de fazer uma graça na linha de fundo e ceder um escanteio para os franceses. Essa gracinha que às vezes... Resultado disso foi o primeiro gol de cabeça de Zidane. Depois disso, como a gente bem sabe, Zizou marcou mais um e no finalzinho, Petit fechou o caixão. 3-0 França e Brasil vice-campeão do mundo. Depois da Copa, o Roberto Carlos retornou à Espanha para a disputa de mais uma temporada. E o Real ficou em segundo lugar, tanto no espanhol quanto na Supercopa da UEFA. Porém, ainda conseguiu um título, o Intercontinental de Clubes, derrotando o campeão da Libertadores, Vasco da Gama, na grande final. Nessa temporada, o lateral disputou 49 jogos, fez 5 gols e deu 5 assistências. Na Copa América de 1999, o Brasil sobrou. Ganhou 6 dos 6 jogos que disputou, incluindo, óbvio, a grande final contra o Uruguai. 3-0 e mais um caneco para a Copa.
Já na temporada 99-2000, o Real tirou o pé do campeonato nacional e terminou só em 5º lugar. Na Copa do Rei, caiu na semifinal. Mas o que interessava mesmo para os blancos é, como sempre, faturar a cobiçada Champions League. E novamente o clube conseguiu. Simplesmente a 8ª da sua história e a 2ª do Roberto Carlos. Desta vez, o time derrotou um rival local na decisão, 3-0 diante do Valência e mais uma orelhuda para conta. Por todas as competições, o Roberto Carlos disputou 58 partidas, fez 8 gols e deu 9 assistências. Já consagrado, o craque brasileiro dominava a posição no futebol mundial. Na temporada 2000-2001, o Real Madrid perdeu a final do Intercontinental para o Boca Juniors de Riquelme, por 2-1, que teve um gol do Roberto. Contudo, voltou a levantar a taça de La Liga, único título dessa temporada, que o lateral jogou 52 jogos, fez 10 gols e distribuiu 13 assistências. Em 2001-2002, o Real Madrid e seus galácticos começavam a ganhar força e popularidade com a chegada de Zidane, que foi o nome da conquista de mais uma Liga dos Campeões, que teve assistência do Roberto Carlos no gol decisivo, inclusive. O time não perdia a fome, e o Roberto se tornava cada vez mais ídolo com a sua 3ª orelhuda, sendo eleito melhor defensor do mundo pela UEFA. Outra conquista nessa temporada foi a da Supercopa da Espanha. O Roberto Carlos jogou 52 jogos, fez 6 gols e deu 10 assistências, chegando à Copa do Mundo de 2002, voando física e tecnicamente. Então no Mundial da Ásia chegava uma desacreditada seleção brasileira, que passou da primeira fase com direito a gol de Roberto contra a China de falta. Nas oitavas de final, jogo duro contra a Bélgica e vitória por 2-0. Quartas de final contra os ingleses, liderados por David Beckham, vitória por 2-1 de virada. Semifinal contra os turcos e o gol de biquinho de Ronaldo Fenômeno. Na grande decisão, o Brasil venceu a Alemanha por 2-0, jogando um futebol muito melhor que os rivais. E depois de bater na trave em 98, o Roberto Carlos chegava ao topo do mundo com a nossa seleção. Além de novamente entrar para a seleção de melhores daquela Copa, mais que isso, ele foi eleito mais uma vez o 2º melhor futebolista do planeta, desta vez pela France Football. E na eleição da FIFA ficou na impressionante 4ª colocação. De volta do Mundial, o poderoso Real Madrid seguia conquistando taças. A primeira foi a Supercopa da UEFA, e eles não deixaram mais um Intercontinental escapar, batendo o Olímpia do Paraguai na final. O outro troféu, 3º da temporada, foi o do Campeonato Espanhol. Individualmente falando, Roberto Carlos foi nomeado, novamente, o melhor jogador de defesa de todo o planeta. Ele atuou em 55 jogos, fez 7 gols e deu impressionantes, incríveis 16 assistências. Durante 2003 e 2006, o único título que o badalado time do Real ganhou foi a Supercopa da Espanha, e a equipe fracassou em todas as demais competições, vendo muitas vezes o rival Barcelona de Ronaldinho Gaúcho em ascensão triunfar no cenário nacional. O número de jogos e o nível de atuação do Roberto também caiu simultaneamente, e as suas convocações para a seleção passaram a ser questionadas ao longo destes anos. Apesar disso, o Roberto chegou ao Mundial de 2006 como uma das estrelas daquele, no papel, fantástico e talentoso time brasileiro. Mas como o torcedor bem sabe, o Oba-Oba tomou conta da seleção, que jogou aquela Copa de salto alto, achando que seria campeã quando quisessem, e no mundo do futebol a coisa não é bem assim. Quase todo o time foi muito criticado depois da derrota para a França, mas como sempre é necessário eleger um culpado, e a carga caiu sobre as costas do lateral, que no fatídico lance do gol do Henry estava arrumando o meião. Mas como já explicado depois, taticamente a função dele era estar ali para puxar um contra-ataque, uma vez que era um dos caras mais rápidos do mundo. Certo é que o massacre por parte da mídia foi instantâneo. Anos mais tarde, o lateral acusou o narrador Galvão Bueno de acabar com a sua carreira na seleção. Até porque, depois deste jogo, ele jamais voltou a usar amarelinho. Você tá pegando o costume do Galvão Bueno, né? Não, isso não tem nada a ver. É uma história que inventaram aí. São reações normais de um jogo. E na época de Copa do Mundo, como você fez essa pergunta, essa pessoa que eu citei o nome agora há pouco, ele fez minha mãe chorar durante muito tempo. Mas vocês são grandes profissionais e algumas pessoas não são profissionais. 2 pessoas. Por isso que
que eu deixei a seleção brasileira por causa de 2 pessoas que não são profissionais de televisão ou de rádio ou prensa escrita. Esse negócio de meia é tudo ilusão, coisa inventada. Sendo assim, depois de 14 anos de seleção, o Roberto Carlos jogou 126 jogos, fez 11 gols, deu 15 assistências e conquistou 4 taças. Mesmo com toda idolatria e 10 anos de clube, na temporada 2006-2007, o relacionamento do torcedor do Real com o brasileiro começou a se desgastar. E em meio a diversas críticas e cobranças, começou a ficar insustentável. Ele falhou em um lance contra o Bayern, que cooperou na eliminação do Real da Champions. E mesmo com o título espanhol, optou por não continuar no clube, ainda mais já tendo a sombra de um jovem Marcelo. E depois de 11 anos vestindo a camisa merengue, o até então maior lateral esquerdo da história do clube, disputou 527 partidas, fez 68 gols, deu 88 assistências e conquistou 13 títulos. Sem mercado nos gigantes da Europa, o Roberto Carlos acertou com o Fenerbahçe da Turquia um contrato de 2 anos. E nesta passagem pelo clube turco, ele sofreu muito com lesões e a demora de recuperação, mesmo ele sendo um cara que durante toda a sua carreira sempre prezou pelo excelente preparo físico. No clube, ele conquistou 2 taças. 2 vezes foi campeão da Supercopa da Turquia. Apesar do desempenho não ter sido esperado, o torcedor turco foi muito grato ao Roberto por essa passagem no clube. No total, ele jogou 104 jogos, fez 10 gols, deu 13 assistências e ganhou estes 2 títulos. Depois de muitas especulações sobre o destino do veterano, ainda no final de 2009, ele entrou em um acordo para defender o Corinthians, que acabara de voltar da Série B e tinha um projeto ambicioso para os anos seguintes. Ele chegou com a expectativa lá em cima e correspondeu, jogou muito bem, tendo seu nome cotado para voltar à seleção, uma vez que Dunga nunca foi muito fã de Marcelo, mas nem chegou a ir. O Timão terminou o Brasileirão em 3º lugar e não conseguiu ganhar títulos neste ano, mas o Roberto Carlos entrou para a seleção da competição como o melhor lateral esquerdo do país. Já no ano de 2011, o Corinthians passou uma vergonha histórica. Foi eliminado na pré-Libertadores diante do fraco Tolima da Colômbia. Depois desta partida, o Roberto Carlos optou por rescindir de forma amigável com o clube paulista, dizendo que seria a melhor decisão para ele e a sua família, que foram ameaçados por corintianos. Sendo assim, com a camisa do Timão, o lateral foi a campo em 61 jogos, marcou 5 gols, deu 12 assistências e não ganhou títulos. Logo depois disso, Roberto Carlos foi se aventurar na Rússia, jogando pelo Anzi. Por lá ele teve uma passagem bem apagada, onde se dividiu entre jogar e treinar a equipe. Como jogador, ele disputou 33 jogos, fez 5 gols e deu 4 assistências. Depois de parar de jogar, mas não oficialmente, ele iniciou na função de coordenador técnico do clube russo. E na temporada 2013-2014, iniciou seu trabalho na beira dos gramados, treinando o Sivasspor da Turquia. Na temporada 2014-2015, o ex-craque treinou o Aksar. Mesmo depois de já ter anunciado a aposentadoria entre aspas lá em 2012, o Roberto Carlos ainda bateu uma bolinha na Índia, jogou só 3 partidas pelo Delhi Dynamos FC, e depois disso não voltou mais a campo como futebolista, pois enquanto jogava ainda era treinador do time. Sendo assim, atuando por clubes, o Roberto Carlos jogou 994 jogos, marcou 116 gols, deu 147 assistências e conquistou impressionantes 20 títulos. Em 2017, assumiu um cargo administrativo no Real Madrid, fazendo parte da gestão de marketing do clube, um cargo que ocupa até hoje. Em 2006, mesmo em baixa, entre muitas aspas, esse cara fantástico correu 100 metros em 10 segundos e 9 centésimos. Ele chegou a dar chutes de mais de 140 km por hora. Um super atleta, de preparo físico que pouco se viu na história do jogo. Que baita lateral e que baita jogador foi Roberto Carlos. Um cara que jogou em altíssimo nível só no maior clube do mundo, onde quase não tem pressão, e marcou seu nome na história entre os maiores do Real e da seleção, assim como de todo o futebol. A você que assistiu até aqui, meu muito obrigado. E eu peço que você se inscreva neste canal e mande o link dos vídeos para os seus amigos. Semana que vem tem mais. Até o próximo vídeo e falou!